Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o GCRA, o fundo aí de agro da Galápagos. Vamos conversar aí sobre o fundo, ver as perspectivas dele. Fundo que está passando por emissão, então vamos lá ver como é que vai ficar o fundo se pós-emissão, trocar uma ideia. Deixar minhas redes aqui para vocês, para você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, isso aí ajuda muito o canal a crescer cada dia mais. Vamos lá. Relatório aí do GCRA, é um fundo do um Fiagro, né, da Galápagos. Esse foi o primeiro Fiagro que a gente teve aí acesso, né, pessoal? Um fundo bem interessante. Ele vem pagando rendimentos bem vultosos, ele pagou 1,58 no último mês, um yield de 19%, e ele vem ganhando corpo, né? O número de cotistas quase que dobrou de um mês para o outro, foi bem interessante esse movimento aí. Eles chamaram a emissão e uma oferta 476 ainda, e o fundo cresceu bem. Imagina se tivesse feito uma oferta 400, né? Eu acho que ia ter um número maior ainda de pessoas entrando no fundo. Mas tudo bem, patrimônio de 71 milhões aí. Não eu tô defendendo a oferta pública, você sabe que eu sou contra, né? Para mim tem que ser oferta restrita mesmo. E então, para mim, essa é a direção que eles têm que seguir. Só comentei a questão de se fosse uma oferta pública, eu acho que ia crescer mais ainda. O fundo entregou 1,58, valor bem elevado, a gente vai entender mais para frente de onde está vindo o dinheiro, né, e qual é a perspectiva dos próximos meses. Ele coloca um ponto, né, de uma atualização desse CRA Castilhos, que é a maior exposição do fundo, que é interessante. Ele traz o seguinte, ó, em operações diretas com produtores, usualmente utilizando o valor de venda forçada de terras dado em garantia para avaliar a razão mínima de garantia para cada operação. Muitas vezes, os recursos das operações investidas pelo fundo são destinados para a abertura de novas áreas de produção agrícola. Esse processo envolve a limpeza da área, nivelamento, tudo mais, etc. Em alguns casos, como o Caracastilhos, foi alienado como garantia uma área de grande parte não produtiva e a destinação da dívida era financiamento do cultivo de grãos. Ele coloca, com as perspectivas dos profissionais de agro da gestora, visitas em locos, eles identificaram que o laudo de avaliação não estava dimensionando, né? Tava um laudo, ele estava subavaliado, né? Essas áreas. E aí iria gerar um grande upside, né? Quando essas áreas fossem produtivas. E aí ele coloca um ponto que eu achei legal, vamos aqui para essa tabela, que ele coloca ó, laudo, valor de mercado dessas áreas, né? A gente consegue ver as matrículas aqui e o valor, né? E aí ele coloca né, os valores, venda forçada, né? Todos os valores aqui. E aqui, um laudo de 2 anos depois, ele coloca, ó, valor de mercado da terra saiu de 31, foi para 200 milhões, saiu de 5, foi para 49, saiu de 5,8, foi para 69, né? E aí a gente vê o laudo de venda forçada e os valores aqui aumentaram bastante. Com isso, ele ficou com uma garantia bem elevada em relação ao valor da operação, né? Isso aí antes era 120%, né? E ele coloca, pelo lado da avaliação inicial, a fazenda cobria 57% do valor do CRA. Após a reavaliação feita em maio deste ano, apenas esta fazenda em garantia representa apenas mais de 250% do saldo devedor. Então, tipo, tinha várias garantias, né? Tinha essa fazenda no meio. Essa fazenda ela foi reavaliada e só essa agora, se der algum problema, só essa fazenda aqui já banca toda a operação 2 vezes e meia, né? Então, tipo, isso é sempre bom. Quando você tem um excesso de garantias, isso te deixa bem mais tranquilo. Teve também um aumento do número de cotistas do fundo, aí, como eu falei, ó, dobrou, né? O fundo dobrou de tamanho de um mês para o outro, muito bom isso, né? A gente vê aí, mais que dobrou no caso, né? A gente vê aí tendo procura. Esses fiagos são muito no início ainda, né, pessoal? Já comentei com vocês. Melhora a liquidez, emissões, a tendência é que consiga captar tudo, então faz bem para o fundo. E um crescimento como esse aqui é extremamente expressivo. O fundo ele tem 12 CRAs aí e ele funciona aí, mais ou menos 50-50 entre PCA e CDI, né? A gente consegue ver aqui o pipeline da oferta dele, e esse pipeline também está mais ou menos 50-50, viu? Tá um pouquinho mais em CDI, pelo que eu consegui ver, assim, que eu calculei.
E a gente vê várias operações de vários setores diferentes. Eu acho isso legal nesse fundo, porque tem muito fundo que trabalha só com um setor, ou um foco maior em um setor, e esse aqui não, ele tem de tudo, né? Ele é bem diversificado. E aqui a gente vê, são 211 milhões de pipeline e a operação CDI mais 6,2, taxa muito boa, e inflação, no caso IPCA, mais 9,1, muito bom também. Ele teve algumas movimentações, ele comprou esse CRA 3 Irmãos, IPCA mais 12, apenas isso, e aqui o alocação versus spread, como eu falei, né, ele trabalha ali mais ou menos no 50-50, é um pouquinho mais em IPCA, em alguns momentos também um pouco mais CDI, mas mais ou menos 50-50, viu, pessoal, que fica. Aqui a DRE dele, e um ponto legal de comentar, que essa receita, ele está entregando tudo, né? O fundo gera um 57, paga um 57, paga um 59, entrega um 58, tem uma reserva pequena, né? A gente vê que o gestor está entregando tudo. E aqui um pouco do rendimento dele, né? A gente vê CRA, renda fixa, despesa operacional, a gente vê como que está distribuído, e mais aqui embaixo a gente vê o histórico de distribuição. O fundo ainda não completou um ano, né? Então a gente não tem uma distribuição anual para falar, mas a gente tem uma média de 1,32 aí. Quando chegar lá em setembro de 22, a gente consegue puxar o histórico do último ano do fundo e ver aí como foram essas distribuições. Mas tá muito bem, tá entregando resultados bem vultosos, né? Tá legal isso. Aqui as operações dele, né? A gente vê o CRA Castilhos, que ele comentou lá no início do relatório, né? CDI mais 8,5. Cara, taxa bem cara, né? E é um produtor. E aqui um pouco da exposição. Tem uma concentração, né? Conforme eu falei, né? 20% do PL. Galera, isso é de Fiagro. O Fiagro tá tendo essas concentrações porque os fundos estão nascendo pequenos. Não tá o melhor momento possível imaginável para captar, né? Fico pensando, se os Fiagros tivessem nascido um ano atrás, um ano e meio atrás, os caras iam conseguir, todo mundo ia nascer com 300 milhões, 400 milhões de PL, mas agora não, o mercado não está no melhor para o momento para captar, mas não tem problema. Vai indo devagarinho, a gente tá vendo, tá fazendo a segunda emissão agora e tudo, vai crescendo devagarinho, vai crescendo aí, um passo de cada vez, e aí essa carteira aqui, a tendência é que ela fique cada vez mais diversificada. Um pouco da localização, né? Lembrando que agro, né? É essa região toda aqui. Tem um pouco aqui também no sul e tudo, mas deixa eu até fazer um. Quer ver? Peraí. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é para assinar. Cadê a forma livre desse negócio? Acho que é aqui. Isso. Pronto. Aí o agro a gente vê, ó, fica aqui assim, ó. Agro. Ele pega aqui um biquinho de São Paulo. Deixa eu puxar aqui do lado de cá. Não sei porque ele jogou essa linha desse jeito, mas. Enfim. Essa região toda. Aí pega Minas também. Norte aqui, pega um pouco aqui. Deixa eu ver. Pronto. E aí pega também toda essa região. Sobe para cá. Basicamente, essa área aqui ela é muito forte quando se trata de agronegócio. O Brasil como um todo, né, tem outras áreas, né, isoladas, mas tipo, o forte está nessa região toda aqui que eu mostrei mais ou menos no mapa. E a gente sabe que é um terço aí da economia do país, né? Então, por isso que eu gosto dessa pegada de Fiagro. Não veio tanto do jeito que eu esperava que os Fiagros viessem, como eu falei, mais diversificados e tal, mas o momento não ajuda. Enfim, um pouco da carteira dele, como eu falei, exposição 50-50, praticamente, entre CDI e IPCA. E um ponto legal desse fundo aqui, ó, é essa exposição por setor que ele tem. Ele tem vários setores diferentes. Tem muito fundo que trabalha, por exemplo, tem muito fundo que trabalha só nessa pegada aqui do sucroalcooleiro, tal, mas ele não. Ele tem revenda, ele tem produtor, eucalipto, alimentícia, tem um monte de setores diferentes. Eu acho isso legal, essa pegada. Prefiro um fundo assim, mais diversificado, que investe um pouco em tudo, que aí evita algum problema sistêmico em um setor só, né? Aqui um pouco da exposição para o prazo médio, tipo de ativo, né? Bastante dividido, mas tudo com uma duração curta, um duration curto, né? Isso é interessante, porque em momentos que a gente está tendo agora a Selic
elevada, se aproveita, mas quando ela começar a cair, a tendência é que o fundo perca a tração. E se você tiver duration curta, você aproveita, pega essa grana logo e consegue reinvestir ela em novas operações e tal, adequadas com a taxa de juros do momento. É um pouco de exposição para subordinação, né? Bem dividido entre sênior e única, né? Não tem muito parte de risco nem nada, e tudo oferta restrita que ele participa. E aqui um pouco das operações. Como eu falei, né, tem as concentrações um pouco mais elevadas aí, ó, mas isso é de praticamente todos os fiários estão vendo com esse problema. Não, assim, é um problema, mas é um problema inerente ao tamanho do produto. Então, tipo, não tem como a gente falar, tipo, demonizar demais esse problema, porque é fundo novo, fundo pequeno e tal. Claro, a gente pode demonizar esse problema, por exemplo, no KNCA. A KNCA nasceu grande, e aí se concentrou em duas operações. Eu não achei isso interessante. Por exemplo, comparado com outro fundo, o Rura nasceu grande, 600 milhões de PL, e saiu diversificado, está diversificando, está em alocação. Então, os pequenininhos, né, os fundos igual o GCRA, NCRA, VCRA, etc., tudo nasceram com 70 milhões, 100 milhões e tal. Então, tipo, não tem jeito. Um fundo desse, inevitavelmente, ele vai ter aí uma concentraçãozinha um pouco maior. Enfim, liquidez dele, olha como vem melhorando, né? 80 mil no dia, 100 mil no dia, 140 mil no dia, 200 mil no dia, tá indo. Um passo de cada vez aí. Depois dessa emissão, é provável que até, eu acho que até dobre, viu? Depois dessa emissão, pode ser que no próximo mês a gente vê dobrado aí. Número de cotistas, ó, já comentei, né? Olha o salto que deu, né? Isso muito bom. Espero que continue crescendo cada vez mais. E aqui um pouco das operações, né? A gente vê, né? Aí a gente pode comentar, vou pegar aqui o Castilhos, e a gente vê, olha, injeção fiduciária de terras, casal mínimo de 120% do saldo devedor pelo valor de venda forçada. Agora esse valor já é 250%, né? Então tá bem tranquilo. E galera, é isso que tem para comentar do GCRA. É um fundo bem interessante, tudo está crescendo, tá ganhando tração. Eu tô curioso para ver o pós-emissão. O pós-emissão para mim vai ser bem legal de ver, para ver a direção que o fundo vai tomar, a questão de diversificação e tal, diluição das posições tão grandes. Vamos observando. Os fiagros eles estão aí crescendo devagarinho, um passo por vez. Fechou? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!